fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus Pai de amor e bondade, ao Divino e Amado Mestre Jesus, por estarmos aqui. Que o Espiritismo, a fé em Jesus, adentre as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que possamos equilibrar o nosso corpo físico e espiritual, equilibrando as nossas emoções, nos enchendo de esperança e da certeza de que nunca estamos sozinhos. Que assim seja. Graças a Deus. Reencarnação e os laços de família. Hoje, essa semana próxima da Páscoa, pensei em trazer um tema sobre a Páscoa, mas aí pensando, falar de Jesus é falar de Páscoa, falar de família é falar de Páscoa. Lembrando uma fala de Jesus, quando foi dito a ele que sua mãe e seus irmãos queriam falar com ele, e ele disse: quem são meus pais e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, meus pais e meus irmãos. Se colocando na grande família que somos todos nós. A melhor escola. Qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber a base do sentimento e do caráter. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Emmanuel, o Consolador. Olha só, gente, a faculdade pode formar o homem, o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Nós podemos ter muita cultura, nós podemos ter ensino superior, mestrado, doutorado. De que adianta se nós não desenvolvermos a humanidade, a sensibilidade, o amor, que foi o que o Cristo veio nos ensinar. E hoje, há mais de 2000 anos passados, nós ainda temos tanta dificuldade em amar o outro como nosso irmão. E foi isso que Cristo veio nos ensinar. A família. A família é o primeiro grupo social no qual nós somos inseridos. A família é a base da formação social, emocional, psicológica, espiritual do espírito reencarnante. A nossa responsabilidade como pai, mãe, padrinhos, tios, avós, professores é enorme. Nós formamos o homem de bem ou não. Família, princípio da reencarnação. Através do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Olha só, gente. As crianças, às vezes, os jovens, os adolescentes costumam dizer, e até alguns adultos eu já vi dizer, não pedi para nascer. Nós pedimos muito para reencarnar. E nossos pais nos aceitaram. Há um acordo prévio no plano espiritual. Há um projeto reencarnatório. E às vezes, as pessoas se desentendem tanto dentro do núcleo familiar. São tantas adversidades, são tantos conflitos. É um programa, é um projeto que nós abraçamos. Às vezes nós abraçamos projeto no plano terra,
Projetos que nós não desistimos. Não, é o meu projeto de vida. Mas e os projetos familiares? Será que nós estamos olhando com bastante atenção para os nossos projetos familiares? Às vezes é muito fácil nós abraçarmos um projeto social, um projeto profissional, e às vezes pouco paramos em casa. E o pouco tempo que paramos, nós não temos a qualidade de convivência necessária. Eu sei que é bater na mesma tecla, é mais de uma vez chover no molhado, mas este aqui é o aparelho que nos conecta com o mundo e nos desconecta com a vida. Eu vejo hoje inúmeras famílias, todos reunidos, cada um no seu celular, conversando com pessoas que estão distantes, trocando informações, conhecendo gente nova, mas não conhecem mais o companheiro que está do seu lado. Não conhecem mais o filho que está fechado no quarto usando o computador. As pessoas não se conhecem mais dentro de um próprio lar. Precisamos prestar atenção nisso. Alguns vão dizer que a gente é retrógrada. Vivemos a era da tecnologia. A tecnologia não substitui o ser humano. A tecnologia não substitui o olho no olho. A tecnologia não substitui a palavra, o afeto, o carinho. Lê do engano de quem acha que a tecnologia é mais importante. Então vamos prestar atenção nisso. Vamos alertar as pessoas ao nosso redor. Sejamos o trabalho da formiguinha, que lentamente vai levando as folhinhas para dentro do formigueiro, né? Que nós possamos lentamente ir levando o esclarecimento, a luz aos corações e às mentes das pessoas. Não a golpes de machado verbal, não a golpes de agressividade, com suavidade, fazendo refletir, conversando. A origem da família. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Essa pergunta foi feita e a resposta é: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Olha só, gente, é o que eu falava antes, a gente se comprometeu do lado de lá. A gente assumiu esse compromisso. Ah, mas meu marido é difícil, os meus filhos são difíceis. Ah, aquela irmã, meu Deus, minha irmã se torna insuportável. Nós assumimos esse compromisso. E olha só, uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Por quê? Porque nós viemos para aprender a amar. Aprender a amar, e às vezes nós recebemos no seio do nosso lar um inimigo de outras vidas. Às vezes nós recebemos dentro do seio do nosso lar, na nossa família, alguém que nós prejudicamos muito, ou que nos prejudicou muito. Então a convivência se torna um pouco difícil. Mas por que nós viemos juntos? Tem uma historinha, alguns de vocês já ouviram com certeza, que conta de uma senhora que casou muito jovem, teve 3 filhos, e a partir de um tempo de casada, o marido perdeu o emprego e começou a beber muito. Ele nunca mais arrumou emprego. Ele bebia muito, 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 chegava em casa, batia nela, batia nas crianças. Ela criou os filhos lavando roupa, fazendo faxina, e ele, às vezes ainda, obviamente, né, tomava uns trocos dela para poder ir para os bares. Mas ela ficou com ele por uns 35, 40 anos de casado e ele desencarnou. Ela viveu mais uns 5, 10 anos e também desencarnou.
Estava ela passeando pelos planos espirituais e viu 2 filas. E ela perguntou, essa fila aqui é para quê? Aí informaram ela, essa fila aqui é para reencarnar. Aí ela, vou entrar na fila, vou reencarnar de novo. Entrou na fila, quando ela chegou na frente do atendente, ela deu o nome dela, aí o atendente disse, nós temos um projeto reencarnatório aqui para a senhora acha que está pronta? Eu estou. Assim, dona Maria, a senhora vai reencarnar numa família de classe média, a senhora vai ser a 2ª filha deste casal, e aos 18 anos a senhora vai conhecer o homem com quem a senhora vai constituir família e também vai ter filhos. E ela, empolgada, né, olhou para o atendente e disse, moço, você pode me dizer quem é que vai ser o homem com quem eu vou casar? Ele disse, claro. Deu uma olhada na outra fila e disse, está vendo aquele terceiro senhor ali da fila? Vai ser o seu marido nessa encarnação. Ela olhou e disse, o senhor está de brincadeira, né? Não, aquele homem, eu aguentei 40 anos na minha última encarnação. Eu não vou casar com ele de novo. Eu já aguentei. Aí o atendente tranquilamente olhou para ela e disse, pois é, minha irmã, nessa encarnação a senhora o aguentou. Na próxima a senhora irá para aprender a amá-lo. Pesado, né? Mas é uma forma de dizer que nós estamos aqui para amar. É fácil? Não, não é fácil. Mas quando nós conseguimos conviver com tolerância, com paciência, né? Nos colocando um pouco no lugar dos outros, sem muitos julgamentos. Não é ser conivente com os erros, isso eu digo sempre aqui. Amar não é ser conivente com os erros. Mas respeitar, ser paciente, condescendente, né? Nos colocarmos no lugar do outro. Porque toda pessoa reage por alguma razão, né? Ou tem uma forma de ser por alguma razão. Algumas se ajudam um pouquinho mais, outras se ajudam um pouco menos. Não cabe a nós o julgamento. A reencarnação destrói os laços de família? No Evangelho segundo o Espiritismo, né? Este livro aqui tem a resposta. Os Espíritos nos dizem, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Então, olha só, gente. Questão item 18 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olha só, às vezes a gente pensa, pessoa que morreu, né? Não vou encontrar mais, vai. Se a gente conseguir, inclusive, quitar as nossas dívidas aqui, nós vamos nos reencontrar lá numa relação bem melhor e quem sabe a gente reencarna de novo junto, né? E não é todas as pessoas da nossa família também que vêm por questões de dívidas ou de desafetos ou de diferenças, né? Alguns vêm para nos ajudar, inclusive, por afinidade, graças a Deus, né? A gente se reúne com algumas almas afins aí, não só na família consanguínea. Existem muitas almas afins por aí que a gente encontra, né? Que são os nossos amigos, a família do nosso coração, a família que a gente escolhe. E são tantos, né? Então, todos são família, mas tem alguns com que a gente se afiniza mais. 2 espécies de família. Há, pois, 2 espécies de família. A família pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras, fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo. Também do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, o que isso nos leva a perceber? Que os verdadeiros laços não são os de sangue. Porque nosso estado de matéria, ele é temporário. Tanto que quando nós viemos de lá, nós deixamos muitos afetos do lado de lá, muitos amores, né? Os laços verdadeiros são aqueles que se criam pelo coração, pelo espírito.
Esses são os laços que se perpetuam. Nem sempre os laços de sangue vão se perpetuar numa única experiência reencarnatória. Às vezes a gente se sente tão... Tem uma amiga minha que às vezes costuma usar o termo, eu sou fora da caixa com relação à minha família. Mas a gente se sente um pouco, né? Fora do contexto. Nossa, eu sou tão diferente. Mas nós estamos nessa família por alguma razão. Lembrando que a principal delas é aprender a amar. É sempre a principal de todas. Depois vem outros propósitos de Deus, de aprendizagem. Porque tudo que é difícil nos fortalece. Quando não se aprende pelo amor, se aprende pela dor. Então vamos tentar aprender pelo amor, né? Simpatia. Também, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, os que encarnam uma família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Na mais das vezes. Né? Mas, não sempre, como eu disse, a gente recebe espíritos com grandes dificuldades para conosco dentro do nosso lar. Antagonismo. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Que é aqueles parentes difíceis? Que é o antagonismo, né? Lembrando uma frase que eu falo sempre, da nossa memorável Marina Jobim: neste planeta não existe mocinho, nós somos todos bandidos. Né? A gente cometeu inúmeros erros, senão nós não estaríamos num planeta com tantas dificuldades, nós estaríamos num planeta, num mundo um pouco melhor, né? Então nós estamos nessa caminhada de aprendizado, nós já começamos a evoluir. É lento? É, mas nós temos a eternidade. O que nós não podemos é ficar estagnados. O que nós não podemos é nos acomodarmos e vamos deixar para a próxima reencarnação. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer as verdades. Através do quê? Dos ensinamentos de Jesus. É o guia. É o que nos foi deixado. É a rota a seguir. É o manual de instruções. Jesus deixou tudo que a gente precisa para nos tornarmos melhores. A gente que se faz de esquecido inúmeras vezes, né? Estudar os instintos da criança. Olha só, gente. Eu acho que essa parte assim, é extremamente importante, né? E a gente sempre tem uma criança ou outra próxima a nós. Então isso aqui é muito importante, estudar os instintos das crianças. Porque as crianças, o espírito quando reencarna, é um presente de Deus, com certeza. É um presente para a nossa caminhada, né? No nosso projeto reencarnatório. Mas não é um ser angelical. Eles são lindos, fofos, né? Mas não são um espírito angelical. Não é um ser que já vem perfeito. É um ser que Deus confiou a nós para que nós possamos auxiliar, amar, conduzir, esclarecer. É uma baita responsabilidade. E que nós pedimos e que nós aceitamos. Um dia, quando nós partirmos, nos será perguntado: o que fizeste dos filhos que te dei? E nós vamos ter que responder o que foi que nós fizemos desses filhos. Os mimamos demais? Os criamos sem nenhum limite? Exageramos na liberdade? Os orientamos dentro de uma fé religiosa?
Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios, egoísmo, orgulho, e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Santo Agostinho. Também do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, gente. É tão visível isso nas crianças. Só que hoje a gente percebe também, antigamente, em alguns casos, né? Antigamente era mais rígida a educação. Hoje a gente percebe assim, ó, que a maioria dos pais acha tudo tão bonitinho, né? Olha lá, brigou com o coleguinha, tomou o brinquedo porque é dele. É um momento, é normal da criança, ela passa por várias fases, inclusive a fase do egocentrismo. O que a gente precisa fazer? Sentar, conversar, mostrar que é necessário dividir. É necessário mostrar que se tem muito mais que alguns outros inúmeras vezes. Então são coisas que nós precisamos mostrar para as crianças desde pequeno. Ah, disse um palavrão pro tio. Que engraçadinho, tão pequenininho, né? Questão do respeito. Não só o respeito ao adulto, ao mais velho. O respeito aos colegas. Hoje se fala muito na questão do bullying. Brincadeiras que ferem o outro. O que tem de engraçado em fazer o outro sofrer? E às vezes os próprios adultos fazem piadas com as crianças. E tem uma frase antiguíssima que diz que se a palavra educa, o respeito arrasta. Nós somos a referência para as crianças e os jovens. Nós precisamos não apenas falarmos, colocarmos em prática. Nós ensinamos para eles as palavrinhas mágicas, com licença, muito obrigada, desculpe. E nós usamos essas palavrinhas mágicas dentro do nosso lar, no nosso local de trabalho. Então é uma responsabilidade muito grande, gente. Nós precisamos estar sempre atento a isso. E muito atento às atitudes das crianças. Aí ela gosta tanto dos animaizinhos que ela chega a judiar. Na hora então de parar e conversar com essa criança. Machucar não é amar. Quem ama não machuca. Quem ama cuida. Quem ama alivia a dor. Então são tantas coisas pequenas que passam despercebido. Hoje a gente vê também com muita frequência os pais darem inúmeras escolhas para crianças tão pequenas. A criança ainda não tem maturidade para escolher entre diversas coisas. Então há muitas questões a serem pensadas na questão da educação. Eu sei que às vezes eu pareço meio chata falando sobre isso. Trabalhei 32 anos em sala de aula. Tenho 2 filhos. Estou hoje com 4 netos. Alguns afilhados, que são afilhados netos, né? Então, assim, eu me preocupo muito com essa questão. A responsabilidade nossa para com os espíritos reencarnantes é muito grande. Precisamos amá-los infinitamente. E amar não é dar liberdade absoluta. Amar é conduzir, amar é esclarecer, amar é ensinar. Não só pela palavra, pelo exemplo. Se eu não sou amorosa para com o meu marido em casa, se eu não sou gentil com ele, eu vou poder exigir que os meus netos sejam? Eles vão copiar o exemplo de quem? Da avó, dos pais? Então nós temos que mostrar essa amorosidade, essa paciência, aquela técnica antiga de não se discutir na frente das crianças. Eu acho uma coisa fantástica a ser resgatada. Criança ainda não tem
maturidade para participar das discussões dos adultos, dos desentendimentos, dos conflitos. Poupemos os nossos pequeninos. Existe, claro, eles sabem que existe conflitos, que existem desentendimentos. Mas que os desentendimentos deles sejam lá com um coleguinha, para que a mamãe, o papai, a professora possa sentar e ajudá-los a resolver de forma paciente, caridosa, amorosa. Família, cadinho de purificação. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único, e eu acrescento, amoroso. E a esse Pai único e amoroso que quero que nós também sejamos pais amorosos, responsáveis. Purificação, né? A gente aprende na família todas essas questões do respeito, da convivência, para que possamos, na grande família universal, sermos aquilo que aprendemos dentro do nosso lar. E aí, eu falo de algo muito importante. Num lar, Jesus tem que estar presente. Tragam Jesus para dentro dos corações de vocês, dos filhos, dos netos. Tragam Jesus para dentro dos lares. Existe uma única forma de trazê-lo. Além dos bons relacionamentos, além do bom exemplo, as preces, fazer orações juntos. A minha netinha, de 4 anos, lá do Paraná, está numa escola o dia inteiro e eles fazem orações antes das refeições. Olha que fantástico, né? No meu tempo a gente fazia orações antes de começar a aula. Hoje é meio incomum, né? Eles fazem orações. E o meu filho e a minha nora, eles rezam com ela sempre antes de dormir. Até porque se eles não rezarem, a avó vai puxar a orelha deles, né? Estou sempre cobrando isso. Jovens, né? E ela chegou em casa e disse: mamãe, nós podemos também rezar no café da manhã e nos almoços de sábado e domingo? Porque lá na escola a gente faz isso. Então olha só, gente, o exemplo que essa escola está dando para essas crianças. Porque eu falar aqui para vocês é necessário orar. É minha palavra, né? Mas o exemplo, e nossos filhos, netos, enfim, as crianças que convivem conosco, eles vão aprender através do nosso exemplo. Como se dá o progresso por meio da família? É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas, na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Às vezes a gente está brigado com as pessoas, né? Com o parente, daí acontece uma desgraça na família. Parece que se apaga tudo, né? E as pessoas se abraçam. Não vamos esperar que aconteça uma desgraça na família pra gente ir lá e pedir perdão e se, né? Restaurar a relação com a pessoa que convive, veio para conviver conosco. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do espírito. Olha só, aqui um treinamento, né? A família é só um pedacinho da nossa grande família. É um aprendizado
para que a gente crie esses laços imperecíveis que não terminam nunca mais. Imagina quantos familiares nós temos, tanto encarnados, imagina desencarnados, né? Torcendo por nós para que a gente vença esta caminhada terrena. Família, micro-humanidade. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Kardec fez a questão e os espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo. É na família que a gente aprende a não ser egoísta. É na família que a gente aprende a dividir o pão. É na família que a gente aprende a partilhar a dor, a alegria, os problemas. Se terminasse a família, nós nos tornaríamos mais e mais egoístas. Qual pai e qual mãe que não ficaria sem comer para dar o alimento para o seu filho? Não é verdade? Olha que demonstração fantástica. Comecemos já. Não nos iludamos, façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos, se já somos bons fazendo o bem, a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo. Gálatas. Olha só, gente. Deus nos deu uma oportunidade fantástica. Que eu costumo dizer, o Espiritismo também nos diz isso, né? Nossa responsabilidade primeira é para com a família. Não adianta eu ser bom com os outros lá fora. Não adianta eu ser bom profissional. Não adianta eu ser boa dentro da casa espírita. Vai ser uma tirana dentro do meu lar. Primeira instituição são a nossa família. Hoje, a maioria de nós aqui constitui uma família, mas nós viemos de uma outra família, cujos pais, alguns já desencarnaram, mas outros estão aí com os pais, alguns com os pais velhinhos, outros que irão ficar velhinhos com eles. Não esqueçamos também. Não esqueçamos dos nossos pais. Eles precisam do nosso carinho, do nosso amor, do nosso afeto. E acreditem, depois que eles partem, a saudade dói. Então, a gente sabe que eles estão bem melhores do que nós no plano espiritual. Que a morte faz parte da vida. Que todos nós vamos morrer um dia. Mas tem dias assim que a saudade é tão latente que a gente chega a sentir o perfume, a gente chega a sentir a presença. E com a idade, digo para vocês por experiência própria, a gente se vê repetindo gestos e frases que outrora criticamos, porque a gente tem uma fase da vida que acha que os nossos pais não sabem de nada, né? Estão desatualizados. Aí depois a gente cresce e a gente percebe o quanto eles eram sábios, mesmo sem grande cultura. Porque a sabedoria, ela não vem apenas dos livros. O que vem dos livros é conhecimento. Sabedoria, ela vem da prática de colocarmos o conhecimento no nosso dia a dia. Então não adianta eu estar com a minha cabeça cheia de conhecimento, se eu não deixar esse conhecimento vir para o meu coração e eu não transformar isso em atitudes. E que isso comece dentro dos lares. Estamos aí próximo à Páscoa, né? Onde Cristo foi crucificado, este espírito altamente nobre que veio para nos ensinar a amar, que nós possamos dar presente, sim, dar chocolate, né? Que é o símbolo da paz, que as crianças amam e merecem, que a gente também ama o chocolate, né? Mas que além do alimento do corpo, que nós saibamos alimentar o espírito daqueles que convivem conosco, através do amor, da esperança, do fortalecimento da fé, do nosso carinho, do nosso respeito.
desculpa, eu passei um pouquinho do horário, né? Foram muitos avisos no início. Vamos fazer a prece de encerramento. Fechem os olhos. Deus Pai de amor infinito, amado Mestre Jesus, que nós possamos, ao retornar para os nossos lares, levar conosco este amor infinito que o Cristo veio nos ensinar. Que nós possamos olhar para aquele irmão difícil, para aquele irmão que nos desacomoda, que nos perturba, que nos desequilibra, e buscar entendê-lo e aceitá-lo. Que nós possamos, Senhor, nos colocarmos às vezes no lugar do outro, para tentarmos entender o porquê de algumas reações, de alguns sentimentos. Se não encontrarmos as razões dessa vida, certamente, em alguma das outras vidas elas estarão. Diante disso, Pai, que nós possamos acender a luz do amor dentro de nós, para que esta luz se espalhe ao nosso redor, trazendo aos nossos lares, aos nossos familiares, a harmonia necessária. As bênçãos de luz, do equilíbrio, do respeito. Que nós saibamos fomentar a fé, acender a chama da esperança, acender a chama da palavra do Cristo, trazendo este Cristo para dentro do nosso coração, para dentro dos nossos lares, para todos os nossos relacionamentos, sejam eles de família, de amizade, sejam relacionamentos profissionais. Que a fé, os ensinamentos do Cristo, seja o caminho seguro que possamos seguir, na certeza de dias melhores. Lembrando sempre, Pai amado, que a cura do corpo, que a cura da alma, ela não se processa de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Que nós saibamos assumir a responsabilidade da nossa transformação, para que possamos juntos, aqueles que convivem conosco, darmos as mãos e seguirmos em direção à luz dos ensinamentos do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Então, lembrando